Criança, a alma do negócio. Primeiro a gente vai começar definindo o que é o marketing ou publicidade infantil num termo um pouquinho mais técnico. É um termo utilizado para se referir ao marketing de produtos e serviços direcionados ao público infantil. Ele diz respeito ao segmento de mercado formado pelas crianças e pelos seus responsáveis, e é importante ter em consideração que esse mercado não diz respeito apenas aos produtos infantis, mas sim a todo o universo de consumo onde a criança adquire ou influencia os seus encarregados a fazê-lo por e para ela. Bom, a publicidade direcionada às crianças, quando ela é mal administrada, ela pode interferir na relação entre pais e filhos, pode impactar na erotização de crianças e adolescentes, pode levar cada vez mais os jovens ao ponto da obesidade, formar consumidores desenfreados e gerar fortes consequências para o meio ambiente. É inegável que as crianças são mais vulneráveis à propaganda, sim, já que elas estão expostas a isso por grande parte do tempo. Nos tempos atuais, o lazer é tecnológico e virtual, de modo que a diversão ela vem pela TV, pelos celulares, pelos jogos eletrônicos, entre outros, que mantenham o conforto da criança dentro de casa sem que ela se exercite ou se esforce muito. Isso, então, depois vai gerar o sedentarismo. O princípio da propaganda é convencer. E convencer uma criança é muito mais fácil do que convencer um adulto. Alguns elementos de vídeo, de cenário, fazem com que se prenda a atenção, tornando a propaganda divertida. O que facilita também são algumas músicas curtas, de poucas letras, sobre o produto apresentado e fáceis de decorar, de modo que grudem na cabeça da criança e assim a propaganda se torna mais interativa. Como a gente está numa sociedade de consumo, o objetivo é vender. Um dos caminhos mais fáceis é convencendo as crianças que, a partir do momento que possuem algo, já não querem mais aquilo, querem o novo, o melhor, o diferente. A tecnologia se faz tão presente que a exposição da criança a certos estímulos dificulta o controle dos pais que geralmente estão fora de casa trabalhando. A família também exerce um papel fundamental nessa parte de conduta, tanto das crianças quanto dos próprios pais, em momentos de passeio, por exemplo. Afinal, é o pai ou a mãe que vai dizer sim ou não à proposta do filho. Mas os pais, eles sempre procuram agradar. Isso, assim, é perfeitamente normal e compreensível, mas cabe também a eles que se imponham em momentos de extravagância. Muitas vezes, para melhorar o tipo de reação ou até convivência, algumas condições são impostas. Quem que nunca escutou no mercado uma mãe dizendo para o filho, pedindo aquele shampoo que tem a embalagem mais legal, divertida e diferente? Hoje não, o seu shampoo ainda nem acabou, mas da próxima vez que a gente vier, eu prometo comprar. Ou para aquela filha que faz escândalo no shopping porque quer aquela boneca que as amigas ainda não têm. Se você se comportar essa semana, no sábado eu venho e busco a boneca para você. São situações casuais do dia a dia. E além dessas manobras, para o melhor convencimento e estratégia para salvar aquele dinheirinho no final do mês, os responsáveis também devem medir a que ponto pretendem chegar com a exposição do filho a esse tipo de consumo. Claro que é inevitável, mas ter pulso forte e se impor essa vulnerabilidade do filho pode melhorar não só o ato de consumo, como a conduta do indivíduo, que um dia será um adulto. Atualmente, o mundo passa por um momento que quanto mais você consome, melhor você é. O incentivo para o consumo de produtos desnecessários e supérfluos começa muito cedo. A partir do momento que a criança já tem um certo entendimento das coisas ao seu redor, mesmo que mínimo, elas já são bombardeadas por propagandas abusivas que as incentivam a comprar aquilo que elas não precisam. Na televisão, os comerciais são feitos entre os desenhos animados sem corte, para que elas queiram e peçam. Lançam vários modelos de um brinquedo e as incentivam a querer todos, mesmo que eles sejam praticamente iguais. O cúmulo mesmo é quando próximo a farmácias colocam pessoas fantasiadas de certo medicamento e essas pessoas incentivam a criança a querer. Entre outros motivos, porque se comprarem esse medicamento, eles vão ganhar algum brinde. Foi o caso da criação do boneco Redoxito, que tinha como função cativar as criancinhas com as suas brincadeiras e brindes para que elas quisessem a redoxão, que é o medicamento. E, claramente, as crianças são incentivadas ao consumo exagerado, sem consciência, todos os dias, e infelizmente atualmente os pais estão cedendo
muitas vezes, pois também eles estão acostumados a consumir. Lembre-se, na sociedade atual, um bom cidadão é o cidadão consumidor. Aquele que não consome não importa, não tem importância. Também existem casos de que os pais cedem tão fácil, mas tão fácil, e compram tudo que as crianças pedem, porque eles não têm muito tempo para dedicar aos filhos e escolhem distraí-los com coisas materiais. É o consumo fantasiado de amor. Em vários casos, os pais chegarem com um presente à nova forma de carinho. Obviamente, os produtos estão em constante evolução. A cada mês, novos modelos um pouco mais avançados são lançados e são resultado da obsolescência programada. Quando a criança vê o novo lançamento, ela não sabe se ela precisa do brinquedo ou não, e então a mídia vai lá e diz que ela precisa que ela precisa desse brinquedo. E o próximo passo é pedir para os pais. Quando ela recebe esse novo brinquedo, os antigos vão ficando esquecidos no fundo do baú, até que eles vão parar nos lixos. E em grande parte das vezes, o descarte desses brinquedos não é feito de maneira ideal. A doação é esquecida e dá-se origem aos entulhos e vai gerando um impacto ambiental cada vez maior. O processo de lançar produtos novos, comprá-los e descartar incorretamente o antigo é incessante em larga escala. Por causa disso, temos cada vez mais lixo, poluição de solo, do ar, de rios e etc. A preocupação com o descarte dos brinquedos antigos não existe. A quantidade de entulhos em aterros a céu aberto vem crescendo e fazendo com que o espaço para novos descartes diminua. Quando a mídia usa a publicidade para incentivar a compra desenfreada e sem consciência por parte das crianças, a gente sabe que ela está criando futuros adultos que serão ainda mais consumistas dos que o de hoje, pensando apenas no lucro que podem receber no momento e ainda mais no futuro. Mas o maior problema é que as pessoas esquecem que absolutamente tudo que você consome um dia precisará ser descartado. E hoje em dia, absolutamente tudo que você... E hoje em dia, com o consumo como está a situação, o descarte do lixo já está complicada. E ficará cada vez pior com essa nova geração consumista. Lembrando que outro grande problema do consumismo é o lixo eletrônico. Uma solução para diminuir esses problemas seria o consumo consciente. Tem um outro assunto que deve ser observado com um olhar mais cuidadoso, e esse assunto é o da mulherização das meninas. Por que a mulherização das meninas? Bom, o Brasil ele é o terceiro maior mercado de beleza do mundo, e sendo que, por exemplo, cuidados com o cabelo encontra-se em primeiro lugar no ranking mundial. Propagandas relacionadas a esse tipo de mercado atingem também, além das mulheres, as meninas. Algumas propagandas trazem para as crianças, principalmente o público feminino, o desejo de estar sempre bonitas, espelhando-se em comerciais como aquele de mulheres maquiadas, com os corpos esculturais e roupas curtas sempre bem vestidas. Isso faz com que as meninas acabem se mulherizando e desenvolvendo o lado sexual cada vez mais cedo, com o objetivo principal de ser bonita. Só que ser bonita do jeito certo, é claro. O desejo de usar salto alto, roupas justas, maquiagens e afins faz com que as jovens percam toda a essência de criança, tentando atingir uma beleza ideal, de modo a querer que um corpo seja valorizado por uma causa aos 5 anos, quando ainda não há nada para se valorizar. Além disso, antigamente, as bonecas passavam uma imagem maternal. As crianças nas brincadeiras eram as mães das bonecas. E hoje em dia, elas são modelos de como essas meninas devem ser e agir. São personalidades e não mais filhas ou nenéns para brincar de mamãe e filhinha ou serem cuidadas. Ok. Um outro problema, que é um assunto para qual a maioria das pessoas fecha os olhos e é extremamente sério, é o da obesidade infantil. Existe uma publicidade muito forte direcionada às crianças quando o tema é alimentação. Alimentos que na teoria não são nada saudáveis, que são os ultraprocessados, feitos a partir de ingredientes industriais, com pouco ou nenhum produto fresco, e geralmente com alta quantidade de açúcar, gordura e sódio, são promovidos cada vez mais pela mídia como se fossem excelentes e os melhores a serem consumidos. Os alimentos têm que ser interessantes para ser comprados. Milhares de crianças todos os dias são ludibriadas e bombardeadas de informações, e entre elas a de que o McLanche é feliz e o Nescau cereal é radical. Tudo isso contribui para estimular padrões de consumo alimentares
não saudáveis e aumentar cada vez mais os índices de doença e obesidade infantil. Existem cerca de 44 milhões de crianças obesas no mundo. Segundo dados de uma pesquisa realizada pelo IBGE, entre 2008 e 2009, os casos de obesidade quadruplicaram entre crianças de 5 a 9 anos nos últimos 20 anos, imediatamente anteriores ao período de estudo, com números de 16,6% em meninos e 11,8% em meninas. O maior alerta é que essas crianças obesas se tornarão adultos obesos e que vão desenvolver diabetes, doenças cardíacas, câncer e outros problemas de saúde. Agora a gente vai falar sobre a legislação. O que impede que as crianças sejam afetadas por esse bombardeio de informações a todo momento? Bom, no Brasil, o Código de Autorregulamentação Publicitária é o principal e mais detalhado conjunto de leis sobre esse tema. Só que aqui no nosso país, esse tema também é tratado direta ou indiretamente em várias outras leis, como, por exemplo, na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, o Código de Defesa do Consumidor, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e no Código de Ética da Publicidade. E mesmo assim, as leis no Brasil são falhas. A gente aqui tem alguns motivos do porquê que a autorregulamentação da publicidade infantil é insuficiente e ineficaz. Primeiramente, porque ela não fiscaliza corretamente. Segundo, ela só se aplica aos que fazem parte do CONAR. Ela é centrada no eixo do Rio e São Paulo, ou seja, ela não abrange todo o território. E também tem vários outros motivos que vocês podem ver aqui. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor afirma claramente que é proibida a publicidade que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança. E a gente sabe que existem muitas propagandas que se aproveitam da deficiência de julgamento e inexperiência da criança. Então, assim, é uma coisa que precisa ser observada, que precisa ser revista no nosso país. A gente pode ver aqui nesse mapinha, de uma forma bem básica, como alguns países lidam com esse assunto. No público infantil, a capacidade de diferenciação entre realidade e ficção ainda está em formação, e somente aos 12 anos é capaz de constituir uma postura mais crítica, onde a criança consegue analisar o produto que está sendo oferecido para ela. E é essa compreensão que justifica a proibição da publicidade para crianças em alguns países, como, por exemplo, a Suécia, que está aí no mapa, e a Holanda, que não está no mapa, mas também acontece isso. Tem alguns países que são mais extremistas, como, por exemplo, a Noruega e no Canadá, na província de Quebec, que eles são muito mais rígidos com relação à publicidade para o público infantil. E também tem alguns que são mais liberais, como, por exemplo, os Estados Unidos, a Austrália e até mesmo o Brasil. Mas nos Estados Unidos e na Austrália, os países eles não criam leis, só que eles criam alguns setores em parcerias com o governo. Então, é basicamente isso daí. Se a gente for observar tudo isso que foi dito no nosso trabalho, primeiramente, a conduta dos pais dentro de casa precisa mudar. Afinal, o correto é ensinar os filhos a distinguir aquilo que é certo do que é errado e impor alguns limites. Não adianta você proibir a criança de assistir televisão na sua casa, sendo que a publicidade infantil é um problema e existe, entendeu? Então, o melhor é você educar e não proibir. Além disso, as leis brasileiras deveriam ser mais rígidas e também melhor executadas. Afinal, esse é um assunto que deveria ser visto com outros olhos e ser tratado com muito mais responsabilidade e importância. E que, na verdade, a gente sabe que não é. Então, eu acho que é isso aí que a gente tinha para falar. E acabou. O trabalho foi feito pela Júlia, pela Laura Kemi, pela Luana, por mim e pela Chiesa. É isso aí. Beijo, Jean.